Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando mais uma edição do JR23. Está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23 ao vivo aqui na tela da TV que mostra você pelo canal 23 e simultaneamente em nossas redes sociais para você que está ligado aí no nosso canal do YouTube e também no Facebook. E a partir de agora tem muita informação com utilidade pública, prestação de serviços e, é claro, né, aquelas informações que mexem com o seu dia a dia. A partir de agora, você confere aqueles que serão os destaques da edição do programa de hoje. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a quarta fase da Operação Médici Umbra nesta terça-feira com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em invasão de sistemas, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. Um investigado de 21 anos foi preso em Franca por participação no esquema. A Polícia Civil de Franca prendeu na manhã desta terça-feira um homem suspeito de participar de uma série de roubos contra donos de carros na região. Segundo as investigações, ele agia com comparsa. Regras começam a valer a partir do dia 1º de dezembro e o foco está nas chamadas contas bolsão. O que são essas contas? São contas que as fintechs mantêm em bancos tradicionais com movimentações de vários clientes. E qual que é o problema? O banco tradicional só consegue reconhecer a titularidade da fintech, não consegue identificar exatamente quem são os terceiros que estão fazendo movimentações dentro dessa conta bolsão. E acho que temos uma grande oportunidade amanhã de mais uma vez ter uma vitória importante para dar esse salto na tabela e mostrar, principalmente para nós mesmos, que temos capacidade de brigar nessa parte da tabela e dar alegria para a torcida, que é o que todos estamos esperando. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar na edição de hoje do JR23. Nós vamos fazer aquela primeira paradinha e já nós estamos de volta aqui na tela da TV que mostra você. É chegar, respeite os limites de velocidade. Se não por você, por quem você ama. Semana Nacional do Trânsito. Desacelere. Seu bem maior é a vida. Detran SP. Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Existem alguns heróis na luta contra os incêndios florestais. Como Lucas, que não deixa ninguém jogar bituca na estrada. O Celso, que vive falando dos perigos de soltar balão. A Marta, que sempre alerta sobre os riscos de fazer fogueira na mata. E a Helena, que pede para os vizinhos não queimarem a plantação. São Paulo sem fogo. Uma ação de todos, para o bem de todos. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Estamos de volta com o JR23 para você que nos acompanha. Muito obrigado pela sua companhia, né? O programa que vai ao ar semanalmente de segunda a sexta-feira aqui na tela da TV que mostra você pelo canal 23, simultaneamente em nossas redes sociais. A partir de agora você passa a acompanhar aquilo que de mais importante aconteceu na nossa região e também os fatos que repercutem pelo Brasil e o mundo.
Vamos começar agora com as informações do setor policial. É claro, muitas coisas acontecendo, são os casos de acidentes, também os crimes violentos que acabam sendo registrados, movimentando, né, a atuação tanto da Polícia Militar como também da Polícia Civil. E você confere a partir de agora as informações no resumo do JR 23. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou a quarta fase da Operação Médici Umbra nesta terça-feira com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em invasão de sistemas, estelionato eletrônico e lavagem de dinheiro. Um investigado de 21 anos foi preso em Franca por participação no esquema. A ação foi coordenada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Patrimoniais Eletrônicos e contou com o apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo e do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 5 mandados de prisão preventiva, 7 de busca e apreensão e bloqueios de contas bancárias e criptoativos nos municípios de Barueri e Franca e em Brasília. Em Franca, os policiais do GOI de Ribeirão Preto deram apoio à operação, que resultou na prisão de um jovem de 21 anos, suspeito de participar do esquema criminoso. De acordo com o policial civil Franco Jordão Costa, do Departamento Estadual de Repressão aos Crimes Cibernéticos do Rio Grande do Sul, o investigado atuava oferecendo aplicações virtuais, conhecidas como apps, para que outros membros do grupo pudessem executar os golpes pela internet. O policial destacou que esta é a quarta fase da Operação Médici Umbra, iniciada em junho deste ano. A investigação identificou integrantes do grupo em diferentes estados do país, cada um com funções específicas dentro do esquema. Essa é uma investigação que tem início lá na primeira fase, com golpes praticados contra médicos, se valendo de acessos indevidos ao GovBR e outras formas de acesso a dados que serviram para que dinheiro fosse transferido da conta das vítimas. As outras fases documentaram e acabaram levando à prisão de vários outros indivíduos que foram sendo identificados como pessoas responsáveis por invadir bases de dados, copiar parte ao menos dessas bases de órgãos públicos e empresas privadas, comercializarem esses dados e servirem então de pavimento para que vários outros golpes fossem praticados pelo país inteiro contra várias vítimas. A operação que foi cumprida hoje, cumprida em 2 lugares distintos do estado de São Paulo, municípios de Franca e Barueri, além de Brasília. O objetivo foi capturar e nós prendemos 4 indivíduos com participações distintas e muito relevantes para que esse esquema criminoso funcionasse. O ápice dessa ação consistiu em prender o protagonista desse esquema, um indivíduo preso em Barueri, empresário, um indivíduo sem antecedentes policiais, responsável por organizar o esquema, financiar a infraestrutura de TI necessária para que essas invasões e a hospedagem dos dados copiados de forma criminosa fosse possível. Além disso, comercializar esses dados, tanto com empresas privadas que se valiam desses dados para fins lícitos, quanto para painelistas, que são criminosos que organizam os dados e vendem para golpistas. Então, esse indivíduo foi preso e essa prisão foi altamente relevante nesse sentido, no sentido de estancar a comercialização de massas de dados, especialmente dados sensíveis, acessados de forma criminosa e copiados de órgãos públicos. A investigação mostrou que diversas bases foram acessadas e no dia de hoje a outra prisão igualmente relevante foi de um indivíduo que trabalha numa empresa de TI, empresa essa que foi contratada e presta serviços de tecnologia de informação, de informática, portanto, para vários bancos e órgãos públicos do Distrito Federal. Ele foi capturado hoje enquanto trabalhava dentro da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal. Presta serviços dentro, então, da Secretaria, foi preso lá e nós temos provas de que ele acessava bases de dados sigilosas, sensíveis e faturava copiando. Então ele não invadia porque ele tinha acesso, ele copiava dados e alcançava e vendia para um indivíduo preso em Barueri, que tinha um leque de clientes para quem ele vendia esses dados. Então, hoje nós tiramos 4 desses criminosos das ruas, com uma importância muito
grande nesse sentido, de interromper esse e-commerce de dados sigilosos, dados vazados, dados resultado de invasão de servidores, e que são aqueles dados que são utilizados pelos golpistas para praticar a mais variada gama de golpes. O JR23 tem sempre informações importantes para você que nos acompanha no dia a dia, para você que está aí no nosso canal do YouTube. Muito obrigado você pela sua companhia. Pode também, mandar a sua mensagem, pode compartilhar, pode rever as nossas reportagens aqui, não só do JR23, mas todo o conteúdo que nós temos na TV Franca. É só você se ligar aí no nosso canal do YouTube da TV Franca. A Polícia Civil de Franca prendeu na manhã desta terça-feira um homem suspeito de participar de uma série de roubos contra donos de carros na região. Segundo as investigações, ele agia com comparsa. De acordo com o delegado da Delegacia de Investigações Gerais de Franca, Márcio Murari, responsável pelo caso, a dupla procurava anúncios de venda de veículos em plataformas de marketplace e combinava com os proprietários encontros em locais afastados de Franca, onde não havia câmeras de segurança. O padrão dos crimes também chamava a atenção. Os veículos visados eram sempre modelos mais antigos, de fácil revenda ou desmontagem. As vítimas eram moradoras de cidades vizinhas, como Pedregulho. Um dos investigados foi preso nesta terça-feira e encaminhado à DIG de Franca. O comparsa segue sendo procurado. Agora a Polícia Civil tenta identificar os possíveis receptadores dos carros. Regras começam a valer a partir do dia 1º de dezembro e o foco está nas chamadas contas bolsão. O que são essas contas? São contas que as fintechs mantêm em bancos tradicionais com movimentações de vários clientes. E qual que é o problema? O banco tradicional só consegue reconhecer a titularidade da fintech, não consegue identificar exatamente quem são os terceiros que estão fazendo movimentações dentro dessa conta bolsão. Só que para a gente ter uma ideia, aqui em São Paulo, o PCC, o crime organizado, movimentou cerca de 46 bilhões de reais em 5 anos em uma conta bolsão assim, de uma fintech em uma instituição financeira maior. Esse esquema foi revelado pela Operação Carbono Oculto e o crime organizado estava lavando dinheiro por meio desta conta no setor de combustíveis. Então, a partir do dia 1º de dezembro, o banco que identificar operações de terceiros dentro dessas contas bolsão, fora da lei, ou seja, sem respaldo legal, vai ter de então fechar essas contas. Além disso, o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários determinaram um capital inicial maior para que instituições financeiras, corretoras, atuem aqui no Brasil. E, por exemplo, se uma dessas instituições quiser utilizar o nome banco em sua marca, vai ter de ter uma parcela adicional de capital. Tudo isso para melhorar a segurança do sistema financeiro e também para evitar brechas para que o crime organizado consiga não só lavar dinheiro, mas também fazer investimentos no sistema financeiro. Essa necessidade de um capital maior começa a valer plenamente 100% a partir de janeiro de 2028. Há 51 anos trabalhando pelas ruas de São Paulo, o motorista Manuel não escapou de ter o celular roubado. Cercaram, me levaram junto com o carro e me levaram o celular, e me levaram um pouco de dinheiro. Mas graças a Deus estou aqui vivo e continuando a minha profissão. O caso do Manuel é apenas um na rotina dos paulistanos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, entre janeiro e agosto deste ano, foram registrados mais de 124 mil roubos de celulares na capital. São cerca de 500 por dia. Só existe os assaltos, só existe os roubos, porque existem os receptadores. Se não tivesse receptadores, certamente cairia. Atuando justamente contra os receptadores, a Polícia Civil cumpriu nesta terça-feira 28 mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito com atuação na região metropolitana de São Paulo. Esse local aqui no centro de São Paulo que servia de ponto de encontro para o grupo, que chegava a movimentar até 30 celulares roubados por dia. 3 foram presos hoje pela manhã durante a operação. A gente precisa saber agora para quem eles vendiam, o que era feito com esse aparelho, se era para desmontar para a loja de conserto, se era para venda aqui interna no estado de São Paulo ou outros entes federativos ou, quiçá, para fora do Brasil. Essas e outras informações importantes aqui no JR23. Calma, mas nós vamos para o intervalo e na sequência tem mais notícias na edição de hoje.
E se eu pudesse escolher, gostaria de deixar meu coração para quem sabe que o amor é a coisa mais preciosa que existe. Deixaria meus pulmões para quem respira a vida com leveza. Confiaria meus olhos a alguém que, como eu, quer ver um mundo melhor. E deixaria minha pele para quem ama sentir a vida. E se eu pudesse escolher, escolheria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Eu escolhi. Eu sou o doador de órgãos. A vida não precisa ter ponto final. Fale com seus familiares e seja doador de órgãos. Para alguns é só uma gota. Para todos pode ser muita água perdida. Uma gota pingando da torneira pode virar dezenas de litros. Economize água. Gota por gota, todos por todos. Governo do Estado. São Paulo são todos. A turma do fundão pode. E quem senta na frente, é claro que pode. Anda de skate? Pode. Mas se é de namoro, pode também. Só não pode ficar sem fazer nada. Ao completar 16 anos, você já pode ajudar a salvar vidas. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Procure um dos postos da ProSangue e seja um doador de sangue. Salve uma vida hoje. Convide seus amigos. Vamos ser os doadores do amanhã. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, senhor, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca.com.br. Mudanças no clima tem sido aí tema recorrente aqui no nosso programa. Ora faz calor, ora faz aí, a temperatura muda, tem chuvas e essas mudanças têm sempre pego aí as pessoas de surpresa. As emissões de gases do efeito estufa no mundo aumentaram 2,3% em 2024 na comparação com o ano anterior, impulsionadas principalmente por Índia, China, Rússia e Indonésia. Os novos dados foram divulgados pela Organização das Nações Unidas nesta terça-feira, poucos dias antes da COP30, Cúpula Climática da ONU, em Belém, no Pará. O documento indica que o aumento é bastante expressivo em comparação com os últimos anos e semelhante ao crescimento das emissões registrado na década de 2000. Cientistas concordam que superar um acréscimo de 1,5% em relação aos níveis pré-industriais vai ter consequências catastróficas e que é necessário fazer todo o possível para evitar este nível de alta da temperatura. Segundo um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o mundo ultrapassará nos próximos anos este limite, seguindo a tendência do recorde de emissões de 2024. Como isso é considerado inevitável, a atenção está voltada para tentar limitar as temperaturas a níveis menos arriscados. A ONU fez um apelo aos países mais poluentes, principais responsáveis pela crise, para que assumam um compromisso com reduções mais rápidas e significativas. Our mission is simple.
Nossa missão é simples, mas não é fácil. Minimizar e atenuar ao máximo qualquer ultrapassagem das metas estabelecidas, alcançar emissões líquidas zero globais até 2050 e avançar rapidamente para uma trajetória progressiva e irreversível de emissões líquidas negativas e reduzir o aumento da temperatura global para menos de 1,5 graus até o final do século. O estudo divulgado nesta terça-feira aponta que mesmo se os objetivos já aprovados a nível global fossem aplicados totalmente, o aquecimento seria de entre 2,3 graus Celsius e 2,5 graus até 2100. Os cientistas têm evidências sólidas de que um aquecimento superior a 1,5 graus aumenta a intensidade dos furacões, das inundações e de outros desastres naturais. O Brasil registrou no ano passado a maior redução anual nas emissões de gases de efeito estufa desde 2009. É o que mostram os dados divulgados nesta segunda-feira relacionados à queda do desmatamento na Amazônia. As emissões brutas diminuíram 16,7% em relação ao ano anterior, calculou o Observatório do Clima. Essa é uma boa notícia para o governo do presidente Lula, a poucos dias de sediar a Conferência Climática COP30 da ONU em Belém do Pará. Os novos dados mostram o impacto da retomada do controle de desmatamento pelo governo federal em seguida ao descontrole deliberado entre 2019 e 2022, afirmou o observatório em nota à imprensa. Entre 2019 e 2022, sob o governo do então presidente Jair Bolsonaro, o desmatamento disparou na maior floresta tropical do mundo, essencial na luta contra o aquecimento global por absorver gases poluentes. Desde que Lula assumiu em 2023, a destruição florestal diminuiu na Amazônia Legal. Caiu 11% entre agosto de 2024 e julho de 2025, segundo dados oficiais divulgados na semana passada. Apesar dessas reduções, os dados da economia brasileira em 2025 não permitem fazer projeções otimistas sobre o cumprimento das metas de redução de emissões do país neste ano, advertiu o observatório. Embora reconheçam os avanços no combate ao desmatamento, organizações ambientalistas criticam o leve aumento das emissões do setor agropecuário e da geração de energia no país. Vamos para o intervalo e, na sequência, tem mais notícias na edição de hoje. Mãe, cadê minha esteira? Eu vou fazer um gol pra você hoje. E aí, pai, como você acha que vai ser o jogo? Vai ser uns 3-0 pra vocês hoje, filhão. Tá, filho. Vamos lá? Dessa vez a gente não vai, filho. A gente tá de castigo. Ai, a gente vai ter que ficar fora do jogo hoje, filho. Federação Paulista de Futebol a proibir público em jogo de categoria de base, Luiz. Pois é, né, Tralha? É muito triste a gente falar sobre isso, mas partidas das categorias de base sub-11 e sub-12 serão disputadas com portões fechados. E o motivo, o mau comportamento não das crianças, mas dos familiares durante as partidas. Os caras chamam moleque de homossexual, de gordo. Vários casos homofóbicos, gordofóbicos, xingamentos. Eu ouvi falar que teve tiros em jogos. Não é legal xingar uma criança. Fiquei muito triste. Eu até, chorei. Afeta muito, que a gente tem muito medo de errar. Se erra, os pais xingam. Eu já ouvi falar muito que eu era baixo, que era um lixo por causa da minha altura. Caras desceram arquibancada, xingaram ele, bonequinha, mandaram tomar no cu, vários palavrões. Afeta, no psicológico do jogo, né? E minha cabeça fica como? Fica bagunçada, porque eu não sei o que eu faço. Eu fico pensando lá fora. Eu já escutei me chamarem de filha da puta, já ofenderem meu pai. Eles têm que torcer pro filho deles, não xingar os outros. E aí eu fico me perguntando por que eles fazem isso. Tudo isso tá acontecendo em competição de crianças.
Eu quero ser você quando crescer. E eu queria pedir muito pros pais não xingarem as crianças. Só torcer, ficar feliz que seu filho tá jogando, que a gente é apenas criança. A gente sabe que com paixão não se brinca. Afinal, o futebol é nossa história, escrita todos os dias. A gente entende bem desse sentimento. E trabalha o ano inteiro para fazer o futebol acontecer. Com profissionalismo e respeito. Futebol a gente leva a sério, mas leva com paixão. Porque assim como os milhões de torcedores do nosso futebol, a gente também é fanático. Fanáticos por futebol e por tudo que ele representa. Fanáticos que acordam todos os dias com o propósito de viver e alimentar essa paixão. Uma paixão que movimenta cidades, muda hábitos, une famílias, amigos. Fanáticos que abraçam desconhecidos na hora do gol, que choram uma dor única na derrota, que dançam, sorriem, pulam, cantam e comemoram como nunca aquela vitória. Um estilo de vida que só os fanáticos entendem e respeitam. Tudo pelo futebol. Federação Paulista de Futebol. Fanáticos por futebol. Vamos começar com as informações dos clubes que mexem com a emoção e com o coração do torcedor. No Giro dos Grandes Clubes, as informações. O Corinthians está em campo diante do Bragantino, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após 3 empates consecutivos, o Timão tenta reencontrar o caminho das vitórias diante de um adversário que briga no topo da tabela. O time de Dorival Júnior soma 16 pontos e ocupa a parte intermediária da tabela. As últimas semanas foram marcadas por instabilidade, com a ausência de Memphis Depay em treino e novos ruídos políticos dentro do Parque São Jorge. Do outro lado, o Bragantino chega em 4º lugar, com 23 pontos, e quer se recuperar após derrota por 3-0 para o Bahia. O duelo marca o início de uma maratona desgastante para o Massa Bruta, que fará 6 jogos em 17 dias neste mês. Eu acho que é um momento importante da equipe, acho que vem de uma sequência muito boa. Nossa equipe vinha buscando essa sequência há bastante tempo, conseguimos agora. Temos que aproveitar esse momento de confiança que nós temos para embalar a maior sequência de vitórias possíveis. E acho que temos uma grande oportunidade amanhã de mais uma vez ter uma vitória importante para dar esse salto na tabela e mostrar, principalmente para nós mesmos, que temos capacidade de brigar nessa parte da tabela e dar alegria para a torcida, que é o que todos estamos esperando. O Red Bull é um time sempre muito complicado de enfrentar. Acho que a ideia deles de jogo é uma ideia muito interessante. Nós sabemos dos pontos fortes que ele tem, mas também sabemos da capacidade da nossa equipe, sabemos que é capaz de vencer lá, como já vencemos esse ano. Eu acho que até mesmo o jogo que a gente perdeu, a gente fez um jogo muito bom, com muitas chances. Então temos a capacidade de chegar lá e vencer, que será muito importante para a nossa sequência. Fala, torcida tricolor. Nessa quarta-feira o São Paulo encerrou a preparação para enfrentar o Flamengo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o aquecimento realizado já no gramado, o técnico Hernan Crespo e sua comissão técnica comandaram trabalhos de fundamentos técnicos e também coordenativos de corrida. Por fim, o técnico argentino fez os últimos ajustes na equipe antes da partida de amanhã, primeiro com treinos de finalização e depois num jogo em campo reduzido. O lateral direito Cédric participou da atividade com os companheiros normalmente. Liberado pelo departamento médico, o português fica à disposição do técnico Hernan Crespo para a partida de amanhã, assim como Luciano e Mike, que voltam de suspensão.
Por outro lado, Enzo e Alan Franco, que tomaram cartão amarelo na partida contra o Vasco, cumprem suspensão no próximo jogo. O Palmeiras se reapresentou e fez, nesta terça-feira, o primeiro treino para o duelo com o Santos. Verdão e Peixe se enfrentam na quinta-feira, às 21h30, pela 32ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, em São Paulo. Segundo o que divulgou o clube alviverde, os atletas que foram titulares no Alfredo Jaconi fizeram trabalhos regenerativos na sala de recovery e neurociência, enquanto o restante do elenco foi a campo e participou de atividades técnicas e táticas com objetivos específicos. O zagueiro Gustavo Gomes e o atacante Alan, preservados no fim de semana, treinaram normalmente. O atacante Paulinho e o meio-campista Lucas Evangelista cumpriram cronograma interno individualizado. Por último, o goleiro Everton trabalhou tanto no centro de excelência quanto no gramado com os preparadores da posição. Ele, no entanto, não deve ser opção na quinta-feira, e é provável que Carlos Miguel siga como titular. Quem vive boa fase é Vitor Roque, que inclusive comemora a convocação pela seleção brasileira. Estou muito feliz, sempre é um sonho servir a seleção brasileira. Na verdade, não esperava, por mais que eu vinha fazendo um trabalho bem feito aqui no Palmeiras, mas não esperava. E feliz. Feliz, é um orgulho representar a seleção. Minha família também está feliz, é um sonho realizado e agora é seguir trabalhando para, se Deus quiser, ter mais oportunidades. Eu sempre falo que futebol é muito rápido. Há 6 meses atrás tava nada dando certo e hoje, graças a Deus, estou muito feliz. O Palmeiras me ajudou de um jeito fora do normal, retomei meu futebol, que eu sempre jogava, estou feliz, que é o mais importante. Graças a Deus eu tenho essa facilidade de fazer amizade, de me dar bem com as pessoas. E estava lá na hora da convocação, estava com o Benedetti jogando um videogame ali. E como eu falei, não esperava, nós estávamos vendo ali e graças a Deus fui convocado. E estou feliz, fico feliz de ter essa facilidade de ajudar as pessoas também. Por mais que eu seja muito novo, ter uma experiência já estou um tempo no profissional e tento passar o máximo para eles, o que eu aprendi, tanto aqui no Brasil, tanto fora. E tento ajudar, como procuro ser ajudado também pelos mais velhos. E é isso, seguir trabalhando com muita humildade para as coisas darem certo. Neymar retornou aos gramados pelo Santos na noite de sábado, na Vila Belmiro, em empate por 1-1 contra o Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 entrou aos 21 minutos do segundo tempo, após 48 dias afastado por lesão no reto femoral da coxa direita, e atuou por mais tempo do que o previsto pela comissão técnica. A entrada do jogador mudou o ritmo da partida e ajudou na conquista do gol de empate, mas agora gera preocupação para o próximo compromisso. O técnico Juan Pablo Vojvoda destacou a importância de decisões cautelosas, especialmente com o gramado sintético do Allianz Parque, palco do clássico contra o Palmeiras na quinta-feira, 6 de novembro. A expectativa é grande, né? A gente sabe da importância desse jogo, a gente encara como uma final, acho que talvez é o jogo mais importante do ano, como o do Vitória. A gente não conseguiu sair feliz do jogo do Vitória, né? E amanhã a gente tem mais uma oportunidade para que a gente possa fazer um grande jogo e vencer, né? Esse é nosso objetivo, esse é nosso foco, porque na situação que a gente está, não é exatamente isso. Essa situação não é fácil para ninguém, não é prazeroso para ninguém essa situação que a gente vive, principalmente jogando num clube como o Santos. E ainda quando se faz jogos contra times que estão acima da tabela, faz bons jogos e contra times que estão abaixo, que a nossa realidade não pode isso ainda, né? Porque acaba que na situação que a gente está na tabela são os confrontos diretos, então teoricamente a gente teria que somar pontos contra todos os clubes que estão abaixo da tabela, mas não é fácil. Todo jogo do brasileiro é difícil, a gente sabe disso, então a gente sabe da dificuldade que vai ser o jogo de amanhã. Mas a gente está focado, a gente trabalhou bem a semana e a gente está confiante para fazer um bom jogo. Chegamos ao final de mais uma edição do JR23. Quero agradecer imensamente a sua participação, a sua companhia diária na tela da TV que mostra você. Um abraço, boa noite. É o JR23, está na boca do povo, está na palma da mão. A gente se encontra.